Olá, meus amigos deste canal Só Esportes, um grande abraço a todos. Muito obrigado por você estar conosco aqui no canal Só Esportes. Vamos falar da Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco. Se você acompanhou ou se quiser acompanhar no YouTube os melhores momentos que aí estão à disposição, você viu uma vitória de Max Verstappen espetacular. Por quê? Apesar de uma corrida que não teve ultrapassagens como é esperado em Monte Carlo, tivemos uma vitória que não foi Mercedes. Tudo começou no sábado, depois da pole position de Charles Leclerc. O Leclerc atravessou o S da piscina e pegou no guarda-reio, foi direto para o muro e destruiu o carro. Vinham em suas voltas o Bottas, o Sainz da Ferrari, o Bottas da Mercedes e o próprio Verstappen da Red Bull para tentar a pole. Com a bandeira vermelha a 18 segundos do final, o treino acabou, o Leclerc ficou com a pole. Bom, começou a discussão o que iam trocar na Ferrari. Vão trocar a caixa de câmbio, ele perde 5 posições, que diz o regulamento. Depois do treino classificatório, trocou a caixa de câmbio. Não precisou, não quebrou. Fizeram toda a revisão do carro, todo o conserto da parte direita. Mas o que aconteceu? O impacto, claro que gera alguns problemas sérios, inclusive na caixa de câmbio, não só no interior, no próprio câmbio, como em toda a suspensão traseira, que a da Ferrari, inclusive, é nova esse ano, é realmente muito bem feita, evoluída, tem deixado o carro bem melhor do que no ano passado, com relação à pressão aerodinâmica, estabilidade nas curvas, enfim. E o que ocorreu? Quebrou o semi-eixo traseiro esquerdo quando o Leclerc ia para o grid de largada. Ele nem largou. Abandonou a prova já na volta aos boxes e quem ficou com a pole, herdou a pole, foi o Max Verstappen. Daí para frente, com a largada, ele não foi apertado e seguiu para uma vitória, a primeira dele no Principado de Mônaco. Importante se dizer que desde 2018 a Mercedes não perde a liderança de pilotos e construtores e perdeu agora. O Verstappen é o líder de pilotos e a Red Bull é a líder nos construtores. A corrida da Mercedes foi ruim demais. Por quê? Primeiramente, o Bottas, que tinha ainda a chance, iria para o pódio. Tenho certeza, difícil tirar o pódio do Bottas, mas quando parou, sua roda dianteira direita não saiu. Por quê? Já está explicado o caso. Quando o mecânico colocou a parafusadeira, né, houve um desgaste excessivo, porque não pegou direito, e como o Toto Wolff disse, esse é um dos melhores mecânicos de pit stop da Mercedes, mas acontece. E desgastou o metal onde a tração é feita. E dali para frente começou a girar em falso, né? A parte da parafusadeira e a porca ficou presa. A Mercedes só conseguiu tirar na fábrica, inclusive. Teve que usar outros tipos de ferramenta para poder tirar a porca porque ela desgastou. Dito pelo próprio engenheiro da Mercedes, o Gemisal, isso é como se colocasse aquela famosa chave Phillips, quando você desgasta a chave Phillips, né? E fica quadrado, em vez né, da fenda ser assim em cruz, fica quadrado e você não tem depois como tirar o parafuso, a não ser serrando, tem várias maneiras de tirar. Então aconteceu, em linhas gerais, isso. Houve um desgaste da porca da roda e a ferramenta já não pegava mais. E aí o Hamilton também com problemas, porque a Mercedes tem um carro muito longo, não que os outros não tenham, mas a distância entre eixos da Mercedes é muito grande e aí no circuito de Mônaco ela sofre mais. Mercedes chegou com uma suspensão dianteira nova para essa corrida, modificada, na verdade, evoluída, né? Não diria nova, mas com os braços da suspensão em posições diferentes, onde então o Hamilton e o Bottas esperavam ter mais chance, mas não foram bem e realmente era uma corrida, assim como é em Singapura, a corrida noturna, também circuito de rua, que a Mercedes tem problemas, então aconteceu do Hamilton ficar apenas com o 7º lugar, né? Então vamos aguardar aí o desenrolar do campeonato, porque tem muito chão ainda na Fórmula 1 e a Mercedes de forma nenhuma ainda está atrás da Red Bull. Foi uma coisa momentânea, no meu entender. Teremos agora a prova no Azerbaijão e essa prova com a reta, uma das mais longas da Fórmula 1, um circuito de rua também travado na parte interna, um pouco mais veloz na parte da frente dos boxes, enfim. Vamos ver o que vai acontecer lá. A Mercedes tem que provar que tem condições de bater a Red Bull até num circuito
que tem também alguns pontos muito parecidos com o Mônaco, lá no Azerbaijão, como aquela subida do castelo, alguns pontos chatos e bem travados também no circuito do Azerbaijão, apesar de ter retas e a reta principal ser infinitamente superior a qualquer coisa que se vê em Mônaco, que é um circuito travadíssimo, né? Que continua pela grande tradição da Fórmula 1, mas que não tem condição nenhuma de ultrapassagem lá, né? A Ferrari evoluiu muito, né? O Carlos Sainz chegou em segundo e o Lando Norris com a McLaren chegou em terceiro. Há uma evolução clara da Ferrari, há uma evolução da McLaren, apesar do Daniel Ricciardo ter andado mal em relação ao companheiro Lando Norris, né? O Ricciardo ainda não se encontrou com esse carro da McLaren, muito mais em Mônaco. Ele que já foi vencedor em Mônaco com a Red Bull, agora penando com a McLaren nesta prova. Mas, sem dúvida nenhuma, mais um grande prêmio de Mônaco que fica marcado pelos lances importantes, pelo acidente do Leclerc no classificatório, pelo abandono do Monegasco, que ia para a sua corrida de casa tentar a vitória, largando na pole, teve que abandonar, enfim, antes da largada. Então, uma grande corrida em Mônaco nesse sentido, e vamos aguardar a próxima etapa da Fórmula 1. Azerbaijão, hein? E teremos as 500 milhas de Indianápolis no próximo domingo. Uma corrida histórica, a 105ª edição das 500 milhas, mas as 500 milhas que começou em 1909, oficialmente em 1911, foi criada pelo Carl Fisher, um norte-americano, o mesmo cidadão, empresário do início do século XX, que criou Miami, foi um cara que mais investiu para a criação da cidade de Miami. Também criou as baterias Prestolite, né? Ele esteve sempre envolvido com situações empresariais de grande vulto, aí, de realmente, e construiu, percebeu a necessidade ali de um circuito. Já existia o circuito de Milwaukee, né, no Wisconsin, e ele construiu Indianápolis, ali em Indiana, e percebeu que as corridas de automóvel teriam um grande futuro, né? E assim foi. Temos a pole do Scott Dixon, que é o grande favorito à prova, piloto espetacular, neozelandês, e que multicampeão, mas precisa ganhar mais em Indianápolis, só ganhou uma vez em Indianápolis. Pela sua carreira e trajetória longa, ele sem dúvida nenhuma merece mais uma vitória em Indianápolis. Brasileiro Tony Kanaan em quinto, Hélio Castro Neves oitavo e Pietro Fittipaldi 13º. Estes os brasileiros em Indianápolis, largada 13 horas e 20 minutos do próximo domingo, transmissão TV Cultura, um corridaço sem dúvida nenhuma, imperdível, 500 milhas de Indianápolis. E eu encerro com a nota triste da semana. Infelizmente, o automobilismo brasileiro perdeu André Ribeiro, este grande piloto, vencedor da Indy em 1996 no Rio de Janeiro, em solo brasileiro, uma pessoa humilde, simples, extremamente educado, belas entrevistas, enfim, que se tornou empresário há muitos anos, sócio do Roger Penske, que é um dos donos da Indy, sócio dele aqui no Brasil em concessionárias da Honda. E o André Ribeiro faleceu de câncer aos 55 anos. Muito triste, realmente, percebermos aí que essa doença leva tantas pessoas, e tão triste também foi a partida do André Ribeiro. Eu deixo aqui os sentimentos a toda a família, a todos que acompanharam a carreira do André Ribeiro. Enfim, um grande piloto e um grande ser humano que se vai e que deixa sua marca notadamente na Fórmula Indy, né? Ele fica como o único brasileiro vencedor em solo brasileiro da Indy, que é histórico até para os americanos que citam esse fato, né? Então foi uma perda muito grande aí o falecimento do André Ribeiro. Meus amigos, fiquem conosco, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e acompanhem o canal Só Esportes. Certo? Agradeço a todos e até o próximo Só Esportes aqui, que vamos falar de velocidades, da moto velocidade, que tem corrida também na Itália, hein? Esse final de semana. Grande abraço, até a próxima.